O pessoal tá meio com frio aí. Mas também, gente, isso aqui tá parecendo Lages, né? Urubici, né? Foi o Rafael. Lages, Urubici, pô, lá. Isso aí, sim. Aumentando a temperatura, né? Não dá nem pra tomar um banho. Lá no inverno. Urupema, verdade, Urupema. Bonito, né, Serginho? Bonito. Essas horas? Beleza, então. Olha só. Quanto mais feio, mais gostoso. Vai ver. Nós vamos melhorar então, gente, um pouquinho esse código e nós vamos entrar com um conceito de interface e sobre escrita de método, certo? Então, primeiro, né, o que é uma interface, né? No mundo da programação, no desenvolvimento de sistemas, logo que se fala de interface, isso remete normalmente a uma tela ou uma interface de usuário para interagir com o sistema. Né? Então, o conceito que a gente vai abordar aqui de interface é outro, não é exatamente fazer interface de usuário. Interface de usuário é uma coisa, essa interface que a gente vai falar agora é uma interface, né, de programa, certo? Então, ela está dentro do conceito da orientação a objeto para prover contratos, como regra de negócio de uma aplicação. De fato, muitos meios que a gente usa para interagir entre um sistema e outro também são vistos, né, como interface. Por exemplo, uma interface que é um interruptor para você, né, acender ou apagar as luzes. Isso é uma interface. A gente tem meio que padronizado, se vocês parar para pensar um pouco e refletir sobre interruptor, normalmente quando você entra em uma peça, principalmente à noite, que precisa de iluminação, você já leva a mão em direção ao interruptor meio na posição, na altura meio que padronizada. É meio que padrão isso, né? Então, isso tudo está relacionado também na orientação a objeto, né, nessa ideia de interface. Qual é a ideia de interface? De você fazer uma entrega de alguma coisa, dizer que aquilo deve existir, mas que você não vai precisar se preocupar com o que tem por detrás disso. Você só quer saber que, se você usar aquela interface, o sistema vai prover a solução para você. Como? Muitas vezes não vai interessar. Ou seja, a gente vai usar o meio de ocultar as regras de negócio. A gente entrega a interface de modo que a gente não... Quem usa a interface não precisa se preocupar com a implementação. E é isso que eu faço com o interruptor.
eu quero chegar aqui, acender, apagar a luz, usando as regras, né, disso, mas eu não me preocupo com o que tem aqui por detrás disso aqui. Até mesmo se eu tivesse que me preocupar, talvez eu estivesse correndo algum risco de vida, né? Se isso aqui não tivesse aqui, se tivesse só os fiozinhos aqui que tivesse que conectar um no outro. Então, hoje, existe um padrão de fiação, tipos de fios que devem ser usados numa obra, e até mesmo para você poder ocupar essa obra, tem que passar por uma inspeção, tem que ser validado para ver se está dentro de normas e padrões. De modo que o usuário que usa essa interface, ele pouco vai se preocupar. Então, digamos que eventualmente não teve tempos atrás, né, a mudança de padrão de tomadas e plugs para um padrão brasileiro aqui, que é para dar proteção na hora de você plugar e desconectar um plug ali da tomada, né? Antes era tudo mais exposto, né? Os pinos, você puxava o plug, logo que você tirava da tomada, os pinos ficavam muito expostos. Facilmente você poderia colocar a mão ali e levar um choque. Mudou-se o padrão. Chegou uma hora que alguns estabelecimentos, né, por exigências, principalmente ambientes públicos, tiveram que mudar tudo. Mas note que mudar isso não quer dizer que você vai deixar de ter energia naquela tomada, quer dizer, mudou o padrão. Você, usuário, não vai se preocupar como que é feito o padrão, você só se preocupa com usar. Então é a ideia da interface. No caso, a gente trabalha com interface na programação como se fosse um contrato. Você determina que algo deve existir e a forma de implementação do que está nesse contrato, cada um vai fazer a sua. Beleza? Falando assim, né, às vezes fica tudo meio vago. Mas e a aplicação disso? Como que seria? Para exemplificar essa situação, nesse exemplo de vendas, note que existe ali, ó, que se parece uma classe que está sendo chamada de iResumo dados. E observem que a classe fornecedor tem uma relação com essa iResumo dados. A iResumo dados declara dois métodos: o getDados sem parâmetro e um getDados com parâmetro. E o iResumo dados está declarado com um estereótipo ali, ó, que é uma interface. Sendo uma interface, então, ele já por si só é abstrato. Você não vai conseguir instanciar uma interface. É abstrato também. Observe que fornecedor, a relação dele com o iResumo de dados é uma linha pontilhada com uma seta fechada. Isso está dizendo que fornecedor vai assinar o contrato e vai se responsabilizar, então, pela implementação do método getDados. Ou seja, se o fornecedor implementar iResumo dados, eu vou ter a certeza de que os métodos getDados vão existir. Existe uma outra classe desse mesmo projeto que também tem uma relação com iResumo de dados, que é a classe cliente. Olha só, a classe cliente também tem a mesma relação de fornecedor com o iResumo de dados.
Isso quer dizer que tanto o cliente quanto o fornecedor, eles vão me oferecer o método getDados. Esse método, ele vai existir de certeza. Agora, como que cada um deles vai se comportar é que vai ser diferente. Um vai me dar dados de cliente. O outro vai me dar os dados de fornecedor. Mas pela interface e resumo de dados, e usando de polimorfismo, eu vou conseguir executar getDados com qualquer um deles. Pela instância vai se saber qual getDados é que vai ser executado. Beleza? Como que é a implementação disso? Como que é a implementação disso? Então, vou deixar aqui, por enquanto, exibindo aqui. Vamos fazer uma cópia desse cara aqui. E aí eu vou colocar, assim, ó, polimorfismo, como estava, mas vou adicionar a palavra interface, porque vai ter a ver. Oi? Beleza, maravilha, né? Professor, qual foi o comando que você usou para copiar o projeto aí? Para copiar? Eu seleciono aqui o nome do projeto, né? Ctrl C e Ctrl V. Daí ele vai pedir ali para renomear o projeto. Aí só tem que abrir ele novamente, né? Ok? Beleza. Olha só. Aqui no domain, eu vou criar então a interface primeiro. Deixa eu ver se... Se tu for em Java Class, aí já aparece a opção de... aqui, ó. Tá certo. Vamos de novo, né? Para criar uma interface, então. Opção New. Opa, só que vamos colocar aqui no domain, ó. New. Aí Java Class, aí a gente tem a opção de criar uma interface, então, ó. E nesse caso nós vamos chamar aqui de I com I maiúsculo, resumo, esse I seria de interface, tá? Resumo dados. Beleza? I resumo dados. Ok? Agora, pelo diagrama que está na TV lá, a gente vai declarar os dois métodos getDados. O primeiro retorna uma string, tem o nome, então, getDados. Olha só, em uma interface os métodos serão abstratos. Eu vou simplesmente declarar o método, eu não vou implementar. Então tem duas coisas, tá? Declaração de método e implementação. Declaração é o cabeçalho do método, onde eu dou o tipo de modificador de acesso, no caso public, o tipo de retorno do método, string, o nome do método, getDados, e a lista de parâmetros, de argumentos do método, que aqui é vazio. E ponto e vírgula.
esse método só é declarado, não é implementado. O que é a implementação do método? A implementação é quando eu coloco o corpo de instruções do método, abre e fecha chaves, as instruções, isso é a implementação, certo? Essa declaração ela também é chamada de protótipo, né? Então, para quem já em algum momento já programou C, C++, bibliotecas e tal, dessas linguagens, lá se fala em protótipos de funções, que é exatamente você definir o cabeçalho do método, que são instruções básicas. Isso aí vale muito quando vocês forem utilizar métodos. Como que vocês utilizam métodos? Você tem que saber o nome dele. Você tem que saber o que ele retorna e você precisa saber quais são os dados que ele precisa de entrada, os parâmetros. Isso é essência básica para usar qualquer função, qualquer método de qualquer linguagem de programação, né? Então é nome, argumentos de entrada e retorno. Argumentos de entrada podem ser vários e retorno é sempre um. Beleza? Então, esses métodos aqui, eu vou criar agora, olha só, isso aqui eu fiz propositalmente, o pessoal pergunta, por que tem esse outro método? Só para ter uma, ali está MSG, né? É só para ter uma ideia também, porque nós vamos falar de override, mas aqui nós temos um overloading, entenderam? Chegou a dar um ruim agora? Não, está tudo bem. Né? Então, o overloading a gente já viu em construtores, que é ter nomes de métodos iguais na mesma classe, porém com a lista de argumentos diferentes. Isso aqui é um overloading também de método. São dois métodos com nomes iguais, mas os argumentos são diferentes. Um não tem argumento, ou seja, parâmetro vazio ali, né? Parênteses vazio, e o outro tem um argumento que é uma string. Essa é a diferença. Os dois retornam string. Declaração de interface, gente, é isso. Tá? Isso é o mais trivial que tem. Agora, se eu olhar para o diagrama, então, e perceber, fornecedor está dizendo que implementa a interface e resumo de dados. Como que a gente faz isso? Se o diagrama diz, o fornecedor agora precisa dessa declaração aqui, ó, implements. Certo? Essa declaração aqui, implements. Implements o quê? E resumo de dados. Perfeito? Agora, olha só o que está acontecendo aqui. Fornecedor é abstrato, estende de object e implementa a interface e resumo de dados. E poderia implementar outras interfaces, se fosse o caso. Herança múltipla em Java não é permitido, mas a implementação de diferentes interfaces é possível. Basta separar por vírgula cada uma delas. Assim que eu coloquei resumo de dados, apareceu uma falha lá, ó. Two related problems. O que são os problemas? O problema é aqui, interface. O termo para ele é contrato. O que é um contrato, gente? No mundo real? Um acordo entre duas partes. Um acordo entre duas partes. E as duas partes têm que assumir o que está escrito aí, não é? Senão dá ruim, não é mesmo? Então, se fornecedor agora assinou o contrato de resumo de dados, ele está dizendo assim, fica tranquilo que eu vou implementar os métodos getDados, que só foram declarados em resumo de dados. Então agora, em fornecedor, eu tenho que declarar os dois métodos getDados. Posso declarar eles como a classe abstrata, eu poderia deixar eles abstratos, mas também posso tornar concretos, não tem problema.
que ele me diz aqui? Deixa eu ver se tem algum detalhe. Na verdade, ele está dizendo que o método getDados, que é abstrato na resumo de dados, né, ele precisa ser implementado na classe internacional e também depois na classe nacional. Oi. Uma dúvida, quando ele implementa resumo de dados no fornecedor, ele também passa a ser um resumo de dados, né? Esse que é o polimorfismo. Ele passa a ser também. Ele passa a ser um resumo de dados. Mas é obrigatório por declarar o... Ele não ele tem que declarar o método. Tem que declarar, tem que implementar os métodos que está no contrato. Tá? Então, tu está dizendo todos eles. Se não declarar, o que acontece? Aí Não, se não declarar, ele nem compila. Tá. Nem compila. Se eu tentar executar aqui o projeto, do jeito que está aqui, né? Se eu pegar o main aqui e tentar executar, em algum, já dá ruim, Está falando justamente, né, da classe internacional, que não é abstrata e não está implementando os métodos, a palavra override, os métodos subscritos getDados. Ok? Então, para resolver isso, a primeira coisa que a gente vai fazer é na própria classe fornecedor, primeiramente, eu vou no final da classe aqui, e vou declarar o primeiro método getDados. Declarar agora, tá? Até poderia somente declarar dizendo que ele é abstrato, mas eu não quero isso. Se eu fizesse isso, já resolveria uma parte. Se o método é abstrato, ele não tem corpo. Eu vou delegar isso para as subclasses. Vou dizer, vocês é que vão implementar o getDados. Mas eu não quero isso, porque eu quero evitar de ficar repetindo instruções nas subclasses. Então, nós vamos tornar isso aqui concreto, não é abstrato, e vamos dar uma implementação para ele. Primeiramente, eu vou só colocar assim, return null, para não ter erro. E aqui também, public string getDados. E return null, certo? Esse aqui, no caso, eu vou ter que colocar que ele vai receber, então, a mensagem. Legal aqui, essa ligação aqui com a interface, ele te leva até lá, vocês vão ver que quando você fazer essa declaração aqui, parece a lâmpada ali do lado, né? Cuidado com essa lâmpada, às vezes ela, ela dá uma luz, tá? Mas essa luz pode ser um problema, né? Pode ser um trem, Mas ele está sugerindo, né, colocar a notação override, que é o tema que nós vamos estudar aqui, override. O que vem a ser então esse override? Eu vou colocar essa anotação aqui, Quando eu coloco override, eu estou dizendo o seguinte: olha a interface e resumo de dados. Você está dizendo que o método getDados existe e eu vou prover a implementação desse método. Eu vou fazer a reescrita do método. Eu vou criar minha própria versão de getDados. Certo? O mesmo vou fazer para esse carinha aqui, que é um outro método. Vamos reescrever ele também, certo? Agora, o que nós vamos colocar nesse getDados?
Na prática, esse override não faz nada, então é só para... É só uma anotação. Se você não colocar, não vai ter problema nenhum. Tá? O compilador Java, nesse caso, ele entende isso. Mas o override aqui, ele é útil para quando está trabalhando em equipe, num grupo de mais pessoas, e que elas saibam, olha, esse é um método que está sendo reescrito, está ganhando uma nova versão. Eu estou adaptando esse getDados para uma situação, que é retornar os dados de funcionário na forma de string. Lembra que antes eu mostrei que a classe cliente também implementa a interface e resumo de dados? O getDados de cliente será uma coisa, o de fornecedor é outro. Né? Então, cada um vai ter uma versão. O que a gente vai colocar aqui? Bom, vocês poderiam pensar, se eu quero os dados, vocês poderiam pensar em System Out, para imprimir os dados, certo? Mas eu não quero colocar System Out nessas classes aí. E eu diria para vocês também assim, ó, toda classe de domínio que vocês implementarem, tá? Só se for para fim de um teste, alguma coisa que você quer exibir, o que está acontecendo no console, né? Tudo bem. Mas não usem System Out e System In nas classes de domínio, nas classes de negócio. Não usem isso. Deixam lá para aquelas classes de interação com o usuário. Por quê? O System Out aqui, ele só vale para uma aplicação em modo console como a gente está fazendo. Uma próxima disciplina que vocês vão ver é serviços web. Comigo, na próxima fase. E vamos fazer em Java também. Essas mesmas classes de domínio que a gente está fazendo agora, a gente vai levar para serviços web. Em serviços web, System Out não tem valor nenhum. Tá? Porque você entrega um serviço para um outro programa usar. O outro programa não conhece System Out. System Out é algo próprio do Java para exibir instruções no modo console. Então, em classes de domínio, já começam a pegar o jeito da coisa. Não usar instruções de entrada e saída de dados. Beleza? Eu quero os dados do fornecedor. O que é get dados? Eu quero todos os dados. Eu quero o ID, o nome, o fone, o e-mail. O que eu vou fazer então? Vou retornar uma string. Eu poderia criar uma variável string qualquer aqui, né? Chamar de resultado ou dados, né? Mas também posso usar de string builder para construir uma string. É uma classe do Java para construção de string, que me oferece uma série de métodos para manipular essa string depois. Uma pergunta, quando tu implementa e escreveu os métodos, tu pode modificar, mas não deve, né? Depende. Pode modificar de acordo com o que for o... Pode. Tá. Ele não precisa ser igual. Pode modificar. Pode. Tá. Depende do que é que você vai implementar, né? Tá. Então, builder aqui. Builder, né? Builder. Assim, ó. Aí o string builder, a gente vai definir que dados que a gente vai retornar, então, para o método getDados. Então, a gente vai fazer uso aqui de um método append para retornar dados do tipo id. Vou fazer aqui assim. Com string builder, a gente vai evitar o uso de concatenação com mais. A gente usa o append para ele fazer um controle ali das inserções das strings na variável dados. Então, o primeiro elemento que nós vamos adicionar aqui vai ser o ID. E aí,
E a gente vai colocar mais um append aqui para fazer uma quebra de linha. E bora nós agora aqui, ó, fazer nome. Porque append ao invés de mais? Tudo. E-mail. Então, o string builder, tá? A concatenação, ela acaba não sendo uma boa prática pelo fato de você não ter o controle de como que você está marcando inicialização, fim da string. Com um append, ele faz um controle para isso, entendeu? O próprio string builder faz isso. E depois tem uma série de métodos que vai te permitir manipular essa string, entendeu? Esse append é inserção de dados. Só. Isso, vai só adicionando, é como se fosse a concatenação, tá? Então, aqui no caso agora nós vamos adicionar o nome, aqui o e-mail, aqui o fone. Beleza? E no final nós retornamos o quê? Dados, exatamente. No formato string, aí retorna como uma string. Correto? Tranquilo, né? Agora, esse carinha aqui, o que nós vamos fazer? Tudo isso de novo? Não necessariamente. Nós só vamos complementar aqui, ó. Nós vamos dizer que dados vai adicionar quem? O próprio getDados que foi implementado anteriormente. E eu quero simplesmente adicionar uma mensagem, né? Deixa eu colocar um append aqui. Uma mensagem adicional. Parece essa ajuda aqui, às vezes até atrapalha um pouco. Uma mensagem adicional. Nós vamos tirar da onde? Da variável MSG. E retornamos dados. Dados.toString. Quem que entendeu esse código aí? Ele me diz aí. O que foi feito aí? Nesse caso, seria considerado recursividade? Não. Não. Recursividade é quando um método chama a si mesmo. Esse método não está chamando a si mesmo. Esse getDados é o outro. Opa, esse está aí, né? Deixa eu minimizar essa telinha aqui. Esse getDados não está chamando ele mesmo, porque ele mesmo tem parâmetro. Ele não tem, então ele está chamando esse método, que já faz isso daqui, retorna então os dados formatados, e aí eu adiciono a esses dados a mensagem que veio nesse parâmetro. Beleza? Aquele segundo append ali, tu está adicionando uma quebra de linha a cada... Isso. Para ele printar a mensagem. Isso. Esse é do meio. Agora, olha só. Feito isso, tá, gente? Nós vamos já melhorar esse main aqui, ó. Essas linhas aqui, é melhor eu, de repente, deixar assim, né? Comentado. Essas
linhas aqui agora a gente vai substituir pelo fornecedor.getDados. Beleza? Pelo getDados. E os demais detalhes a gente já vai resolver daqui a pouco também. Mas isso, olha, já vou tirar 4 linhas daqui. Lembra que antes eu já tirei 2 métodos aqui que estavam, né, implementados. Funciona, mas se eu usar de recursos da orientação a objeto, polimorfismo e tal, já começo a otimizar. Eu tenho um método só para resolver 2 tipos de instância, correto? E agora eu já estou melhorando. Criei um getDados que tira essas instruções de detalhes com uma implementação que está sendo garantida pela interface e resumo de dados. Só que, claro, se eu botar só getDados aqui, ele só retorna uma string. O que eu vou fazer aqui? Ó? Vou exibir, então, esse cara. Fazer isso aqui, ó. Tenho que printar ele, porque ele retorna uma string. Ele não é um print, ele só retorna a string. Que string que ele retorna? Retorna isso aqui, ó. Beleza? E olha só, que maravilha, ó. E vai ficar mais maravilhoso ainda. Você só volta ali da mensagem ali do teu erro. Vou dar vermelho. Ah, tá. Já conseguiu ali? É a disciplina mais fácil que vocês estão tendo em todo o curso, não é? Não é aquela disciplina assim que tudo flui, né? Que você diz, nossa, isso é como trocar de roupa, isso é como se alimentar. É tão fácil quanto, né? Na brincadeira. Eu sei que a parada, como diz os entendidos, que a rapadura não, a rapadura é doce, mas não é mole, né? Aonde? Aqui na... E a outra questão aí, tá? Tem uma frente ponto, não tem ponto. Era um detalhe. Pequeno. Beleza. Olha só. Executou? Maravilha. Olha lá. Beleza? Mostrou os dados lá do fornecedor nacional. Tem CNPJ. Claro que com espaço em branco ali, um pequeno detalhe. Mas mostrou também o fornecedor internacional. Tem o país, tem o NIF. Tudo certinho. Não mostrou nada. Então, não está certinho. Tem que retornar alguma coisa dele. Tipo esse cara ali, ó. Torna dados. Não. Torna, acho que é dados para string. Aqui tem um erro também. Dados ponto append. Cima e embaixo. Dados. Não é que é de dados. Dados. Legal essa linha aqui.
Ponto de vista. Isso que era que ela queria dizer. Se tu vai colocar alguma coisa na frente aqui, na contrabarra N, Ah, não foi. E ter classe print, não classe não mostrando também? Tá, mas deixa eu ver como é que você fez o teu. Pode fazer essa classe. Agora. Ou implementa. Mas aí implementa. Você não definiu o CNPJ. Você definiu o país. Você não tem. Mas aí só apareceu. Ele usa no override. Ele vai só Aqui, ó, esse fornecedor de dados pode ter um sistema de volte, né? Agora Vocês enxergam que tinha ali? É para ele? Aumenta a Esse aqui passando, ele tem um dado nacional, internacional. o overload não é isso aqui. Aqui, ó. Tu vai Aqui, ó. Se fornecedor nacional, então aqui seria o contrário, ó, se ele fez diferente do que eu fiz. Aqui seria internacional. Eu fiz aqui mesmo. Então, se o fornecedor é uma instância internacional, se não, daí o usuário pode botar uma mensagem extra. Isso aqui não tem nada a ver com isso aqui. Essa parte aqui. Não, é só uma outra, você não tem dois, né? Isso aqui, você puxa os dados desse cara aqui para fazer o append. beleza. Ok? Botar controle para sair do set. É, progressão. Ele vai ver esse negócio, vai inserir dentro dos dados. Adicionar esse Não, esse não. depois adicionar esse E dado. termos. E quando a gente tiver todo mundo Chamada print. essas strings aqui, mais essas strings aqui, fazendo uma só. Mas tem erro na tua classe fornecedor aí. Extends aqui. Ele só está puxando esse builder para cada vez, para poder ter toda essa mensagem personalizada dele aí, para mim. Tipo assim, se eu Só que daí ele legal, vai dar uma Print fornecedor. por exemplo, está fazendo uns strings. Nacional, internacional. Ok, aí vai ficar, né? Depois disso,
Beleza? Então, gente, vamos lá que dá para melhorar ainda mais esse negócio aí agora, usando desses recursos. Tudo bem aí? Estão entendendo? Mais ou menos, né? Não tem para compilar, você ainda não Depois, é isso. Depois vocês vão fazer, né, atividade, vão digerir o assunto, vão rever a gravação aí, né? Olha só. Esse método getDados, ele, como vocês viram, ele retorna os dados da superclasse, certo? E se a gente quisesse também evitar de fazer aqui, ó, essas operações para obter os detalhes do nacional e do internacional, certo? Como que eu posso melhorar então esse getDados de modo que ele já traga as informações do subtipo também, não somente do supertipo? Vocês viram aqui que esse getDados, ele trouxe o resumo de dados do fornecedor. Mas fornecedor nós temos que ter em mente que pode ser nacional ou internacional. E nós estamos implementando de forma explícita esse tratamento aqui. Tem como melhorar isso? Bom, se eu estou fazendo a pergunta, dada essa explicação, é porque tem, né? A gente vai fazer o seguinte, então. Na classe nacional e internacional, nós vamos dar mais sentido ainda para reescrita de método, para o override. Tipo assim, a classe nacional, ela sabe que existe um getDados na superclasse. E aí a classe nacional, ela diz assim, olha, você tem um getDados aí, já é bom, mas não me serve, porque não está imprimindo os meus dados. Eu vou fazer o seguinte, eu vou reescrever esse método, vou assumir uma responsabilidade e vou melhorar ele. Claro que eu estou falando como se eu estivesse falando pela classe fornecedor nacional, né? Mas é isso que ela vai fazer, ela vai dizer assim, embora eu goste do método getDados, eu acho que posso melhorar. Então, a gente entra com override, eu vou reescrever o método. Vou fazer assim, public, tem que manter o mesmo contrato, string, getDados. Primeiro, não tem parâmetro. Vou deixar o null aqui para não dar erro aqui. E vou anotar com override. Estou dizendo, ó, tem o método getDados na superclasse, mas não tem uma implementação que me satisfaz, porque não imprime os meus dados. Eu quero melhorar. Beleza? E a mesma coisa a gente vai fazer para o segundo método. Que recebe uma mensagem como parâmetro. Beleza? O que eu vou fazer nesse getDados aqui? Primeiro, vou usar um string builder. Chamar de dados. Vamos instanciar ele. Nesse dados aqui, a gente vai fazer o seguinte, vai adicionar ponto append, é isso? Ponto append. Vai adicionar o seguinte. Se tratando de nacional, vai adicionar aqui o CNPJ. Depois dá para ajustar isso aqui também, se quiser, né? E
Vamos adicionar, então, o atributo CNPJ. E mais um append aqui para uma quebra de linha. Pronto. E aí, retornamos dados.toString. Certo? Esse getDados, quando chamado, ele vai retornar o CNPJ. E os demais dados? Oi. Esse string builder aí é uma classe, né? Isso. Quando tu tem dados.toString, tu tem que transformar em string porque os dados toString. É porque string builder é uma classe que não é string. Então, ela é feita, ela é construída a partir de string, entendeu? Mas os tipos são diferentes. String builder é uma coisa, ela permite manipulação das strings, entendeu? Mas ela é incompatível, né, com o string próprio. Então, preciso transformar os dados que estão contidos no string builder para uma string. Tudo que tu quer como saída para string seria então usar esse método de string. Isso. Aí tem o retorno na forma de string, entendeu? Tá. É isso aí. Tá. Vamos fazer aqui, primeiro, uma situação, eu acho que vai ser válida. No fornecedor internacional, eu já vou aproveitar esse código aqui, ó, e no fornecedor internacional, então eu copiei ali o código e vou colar aqui no internacional também. E aqui, claro, o que nós vamos colocar é um if e também o país. Ok? Para esses dois casos agora, eu primeiro quero mostrar para vocês aqui no main que esses if else eu já posso retirá-los. Olha só, e só com esse getDados eu vou imprimir agora os dados de um ou de outro. Aí é polimorfismo na veia. O método getDados, ora vai se comportar como um getDados de nacional, ora como internacional. Então, o polimorfismo fica evidente nesse sentido. Sem precisar ficar testando a variável agora. Não tem mais o instancial. O getDados ele vai se comportar conforme o tipo da instância. Vamos ver? Internacional, ok. Eu só copiei o código, né? E mudei aqui NIF país. Esse aqui da mensagem ainda... Só um pouquinho dele. Não seria meio perigoso isso de polimorfismo, porque tu não sabe o tipo de dado que tu está usando, tu vai usar o getDados. E daí não seria legal tu saber a instância que ele está, porque não vai dar um problema. Tu tem que entender que tipo de objeto que você está tratando, entendeu? A partir do momento que você sabe qual é o tipo de objeto,
que se ele tem, por exemplo, um método que te oferece os dados, isso é uma situação, né? Isso vai te dar garantia de que você vai ter os dados, né, ou de nacional ou de internacional. Aqui eu estou falando de dados. Vamos pensar numa outra situação, então. Só um pouquinho aí, gente. Você começa a se animar demais. Aí, vamos pensar numa outra situação de polimorfismo. Conta corrente, conta poupança. Vai existir um método sacar e depositar. O sacar de uma conta corrente, ele executa uma operação. O sacar de uma conta poupança executa outra operação. Que é o quê? Retirar dinheiro de um saldo. Por que são diferentes? O sacar de conta corrente, ele tem que verificar se tem limite. Ou seja, se você tem saldo e se você tem limite. De conta poupança, não. Só tem saldo. Então é diferente. Mas uma coisa é certa. Pelo objeto tipo conta, se a instância for de conta corrente, vai ter um método sacar. Você não vai precisar chamar assim, sacar conta corrente, sacar poupança. Não, o método vai ser sacar para ambas as contas. E pelo tipo de instância ele sabe se ele vai executar uma operação, por exemplo, de limite mais saldo ou somente de saldo, que é o caso da poupança. Tá? Tu só sabe isso porque tu modificou o método de acordo com cada uma, né? Com cada uma. um. Para um e sacar para outro. Isso. E sabe o que tu fez ali? Isso. Sacar para um e sacar para outro. E a interface, nesse caso, ele acaba sendo muito importante, porque você implementaria uma interface declarando que tem que ter método sacar e depositar. A forma como cada subclasse vai implementar isso é conforme as regras de negócio. Mas a garantia que você vai ter é que existirá sacar e depositar. Como eles funcionam? É independente. Você tem um carro. Tem um carro automático e um câmbio manual. Certo? A caixa de câmbio do carro praticamente tem o mesmo funcionamento das duas, manual e automático. Os acionamentos é que vão ser diferentes, mas no carro você vai ter a garantia de que ele vai trocar as marchas ali de acordo com a rotação do motor e velocidade e tudo mais. A forma como isso vai acontecer não interessa para você. Você só quer saber de trocar de marcha. Se vai ser feito de forma automática ou manual, é independente. Gente, olha só então, tirei todas essas linhas e vou executar agora o fornecedor getDados. Percebam que quando executou a chamada do print nacional, ele imprimiu o CNPJ. Quando chamou o fornecedor internacional, imprimiu o NIF e o país. Detalhe. Aqui é bom entender, de novo, né, que eu defini os dados de um fornecedor nacional, fiz um print, depois defini os dados de um fornecedor internacional, executei o mesmo print, por isso está exibindo duas informações. Agora a observação é que esse getDados, ora imprimiu um CNPJ, ora imprimiu um NIF país. De acordo com o quê? Com o tipo da instância. Polimorfismo. Ninguém vai fazer a perguntinha? Estou esperando. Aê! E cadê os outros dados? Vocês viram que pelo override, anteriormente, eu não tinha implementado os getDados na subclasse, só na superclasse.
Então esse getDados imprimiu os dados da superclasse, porque não tinha implementação abaixo. Mas pelo override, agora ele sempre vai escalando, vai verificando o que tem mais abaixo. Então ele viu que na instância de nacional e de internacional foi reescrito o método. Daí a classe nacional disse assim, opa, desculpa. A classe fornecedor, que é a superclasse, diz assim, opa, não vou me meter, porque nacional e internacional assumiram a bronca aí. Só que vocês estão vendo que nacional e internacional só se preocuparam de detalhes próprios deles. Mas é bom saber que a superclasse já fornece esses dados também. A gente pode fazer uma chamada desse método. Aonde? Então aqui na classe nacional a gente vai melhorar isso, ó. Não vai colocar tudo novamente, escrever aqui todas essas instruções que a gente colocou aqui, ó. Até poderia fazer isso, porque ele vai aceitar, ó. Quer ver, ó? Não façam isso agora, tá? Só vou mostrar para vocês, ó. Eu posso fazer isso aqui, ó. Olha só. Eu posso fazer isso? Só que se eu fazer dessa forma, eu tenho que repetir também no fornecedor internacional. Mas e digamos que futuramente esse fornecedor aqui, ele ganha um novo atributo. Agora vem aqui o atributo private string. Não façam isso, não é para fazer, eu só estou dando um exemplo. Ganha um novo atributo, endereço. Aí, daqui a pouco, você vai pensar assim, bom, agora eu quero exibir o endereço. Você vem aqui, dados.append, endereço, né? Só vou colocar assim, ó, por enquanto. Então, você teria que fazer isso e teria que fazer isso aqui também no internacional. Então, se eu tenho mais subclasses, eu teria que vir e repetir isso aqui em todas elas. Ah, não vai ter mais o endereço, eu tenho que voltar e apagar tudo de novo. Se isso aqui é problema da superclasse, não tratem isso na subclasse. Deixa lá na superclasse. Se tem esse cara, se ganhou um novo atributo, atualiza aqui, ó. Não vai ser o caso, não quero usar esse endereço. E nós também não vamos deixar aqui nesse getDados. E vamos recortar daqui também. Vou tirar daqui. Como que a gente vai fazer então? A gente vai usar do método que já foi implementado. A gente vai fazer assim, ó, super.getDados. Tudo isso. Então eu vou dizer que eu quero usar da superclasse o método getDados para complementar com isso daqui. Um get do fornecedor e... Tá usando esse cara aqui, ó. Tá? E o mesmo eu vou fazer aqui, ó. E aí eu venho aqui. Ai. Executa. Executa. Olha, ó. Olha lá, coisa linda, ó. Tu gosta de refatorar código, hein? Meu. Para ver o internacional. Tu gosta de refatorar isso? O internacional É uma forma. Cara, o que eu estou fazendo aqui é o seguinte, né? Eu poderia simplesmente chegar aqui e entregar tudo pronto para vocês, né? O que eu tenho que fazer? Mostrar para vocês que se eu pediria um exercício para vocês sem falar de herança, polimorfismo, quer dizer, falar de herança para vocês, mas não falar de interface, override, polimorfismo, eu tenho certeza que vocês iam fazer essa solução aqui, ó. Vocês iam fazer essa aqui.
A menos que vocês tenham feito algum curso, algum estudo, outro já aí, talvez iam melhorar um pouco. Mas o que eu fiz? Eu fui lá da forma mais grotesca de fazer isso aqui, que é a forma que funciona em prática. Entendi, quero imprimir os dados de uma classe. E para vocês percebendo que agora, aplicando técnicas, né, eu consigo otimizar isso. Ó, reduzir de 2 métodos que eu tinha aqui especializados, reduzir depois para 1, e esse 1 aqui, que era mais ou menos umas 15 linhas, eu reduzi para 2. Além de que estou reaproveitando muito código aqui. Aonde que vocês queriam ver aí? Deu certo? Isso daí parece aquela boneca russa, tá ligado? Vai mostrando informação. Você deixou muito mais enxuto, mostrando o mesmo tanto de informação. Eu só fui entrando no lugar de informação. Tirou os dados do meio e botou no escola. E fez os meios, então vou mexer da classe. E dá para melhorar ainda mais. Tem tempo, tem melhor ainda. Olha aí, ó, dá uma fia, hein? Boa. Deixa eu ver aqui como é que nós estamos. Isso aqui. Por aqui tá bom. Por aqui tá bom. Tá. Bastante informação hoje, professor. Bastante. Olha, o que eu sugiro a vocês, né, gente? Pegar esses temas aqui, ó. Herança, superclasse, subclasse, genérico, especializado, abstrato, interface, override, polimorfismo. Sugiro pegar isso daqui, ó, e cada um desses tópicos fazer uma leitura do assunto, né? Nós estamos tratando aqui do estudo 3, que está disponível no Moodle. Só uma dúvida. Aonde está aquele modelo ali do Asta? Esse modelo do Asta, vocês vão encontrar ele. Eu acho que é uma coisa assim, né? Está na atividade. É o sistema de venda, então? Isso, ó. Nas atividades aqui, ó, vocês vão encontrar os 2 diagramas, que é o da lavação e o sistema de vendas. Tá? Nós estamos nessa etapa do estudo aqui, ó, o estudo 3, que é o de herança, polimorfismo, classe abstrata, interface. Aí tem outros que a gente já viu, né? Criação de pacotes, numeração. Tem algumas aulas gravadas aqui, que já ajuda também o entendimento. E tem as dicas aqui para quem perguntou antes, né? Os vídeos aqui do Guanabara, né? Beleza? Esse aí é o estudo 3. Esse é o estudo 3. Certo? Eu quero fazer uma leitura sobre o assunto. Inclusive, o livro aqui da Alga Works, de programação orientada a objetos com Java, eu sugiro aqui os capítulos 12 e 13. Aí só não precisa ainda de sessões 13.7 e 13.8. Tá? Mas, dado isso, gente, não é muito assunto. Você tem que aplicar um pouco agora. Dá para melhorar? Dá para melhorar. A gente vai fazer isso, mas entra um outro conceito depois ali, que a gente vai trabalhar com associação por dependência.
Então, esse é um outro assunto que vem outro dia. Vamos parar por aqui. Agora, atividade. O que vocês vão ter de atividade? Para pôr em prática esse negócio. Essa atividade A3, parte 1, tá? Essa daqui que vocês vão fazer, ok? Essa atividade, ele faz parte da lavação, mas vocês não precisam ainda se preocupar com a ligação de cliente com veículo. Eu não quero isso, porque é um outro assunto que eu vou tratar depois, tá? Então, é só essa parte mesmo. Querem fazer um novo projetinho ali? Façam, depois dá para juntar, pegar as classes, copiar lá e juntar as duas, não tem problema, tá? Para vocês não se perderem, ou seja, o foco aqui é o estudo de herança, de classe abstrata, e aqui eu não coloquei interface ainda, né? Eu poderia ter colocado. Você vai falar de interface? Eu vou dar uma mudada na atividade. Ela ficaria dessa forma aqui, ó, tá? Com a interface que eu vou chamar também de resumo de dados aqui, onde vocês vão fazer algo similar aqui com esse get dados, tá? Parte de distanciação de, né? Isso. Então é para fazer então, essa aí, mas sem a ligação com ele. Isso, ó, tá? Eu vou ter que ajeitar a figura lá, mas a ideia é essa, a atividade que vocês vão me entregar é essa daqui, só que tem essa parte 3 aqui, ó. Tá? Se eu não colocar tempo, se quiserem começar a desenvolver, é essa parte 3. Não se preocupem com isso aqui, isso que vocês já fizeram. Depois que nós vamos ligar os dois. Tem uma diferença aqui, tá, gente? Tem uma diferença. A gente não tratou ainda. Isso. Professor, será que você pode, então, na última atividade que teve um delay de comunicação, né? Que você comunicou a atividade, mas só abriu a tarefa botando 2 dias para a aula. Então, será que você consegue botar lá para a abertura lá da entrega, atamento? Tipo assim, abrir um sistema para a gente utilizar de novo, assim, tipo, ficou falou na aula, mas não abriu lá no Moodle, aí fica meio que disse. Então, se puder abrir a tarefa e deixar. Eu só quero saber, agora eu fiquei aqui pensando comigo, porque se eu colocar a data de entrega já está combinado, né? Quer dizer, essa aqui eu nem combinei ainda, mas aquela eu já havia combinado com vocês. Sim, mas aí a tarefa não estava aberta. Tá, eu quero saber, não estava visível o enunciado da atividade, coisa assim? O professor falou para fazer, mas... Não estava só o link para entrega, né? Mas a imagem, coisa... Então, com isso já dá para trabalhar, tá, gente? Mas eu vou tomar cuidado, sim. Beleza. Só abriu 2 dias antes da entrega. Quer dizer, 2 dias para entregar. Eu acho que tem um nome de esqueceu. Não tem problema não. A gente já muda isso aqui agora, então, já se... E eu já consigo colocar aqui uma... Tá, essa atividade aqui, ó, gente, é o seguinte, matriz anterior, não.
Isso aqui a gente faz a entrega para o dia seguinte, aqui, ó. Como semana que vem a avaliação, vou deixar aqui para o dia 19, até as 13h30 do dia 19. Sobre essa avaliação? Essa aqui não. Ah, tá. Isso, ó. Mas aí, tipo, para atividades e tal, você vai olhar para Vocês vão pegar a última atividade, tá? Que não entra essa, que é aquela atividade A2 estendida. Que ali tem todos os conceitos que vocês vão estudar. Querem de novo a relação? Classe, objeto, atributo, método, encapsulamento, associação unidirecional, composição, enamo. Tá, enamo. Herança já não entrou, né? São conceitos. Sim, mas aí você vai cobrar os conceitos ou o que a gente entendeu com base nisso? Acontece assim, eu posso perguntar, nesse projeto, tem enamo? Onde? Para que serve? Foi realizada a composição? Onde? Como? Por quê? Ou seja, tem que conhecer o conceito e saber onde ele foi aplicado. E assim, onde? Não é... acho que é aqui. Não, acho... Não, nós somos da computação, né? É 0 ou é 1. O é ou não é, né? Eu acho. Uma coisa que o aluno costuma fazer nesse dia, ele fazer pergunta. Seria isso, professor? Não. Tá? Mas eu quero que vocês entendam. É um momento de tranquilidade, de conversa entre vocês e o professor, entendeu? Eu vou deixar vocês falar um pouco. Entende? Não. Eu vou deixar para final. Composição. Agregação e composição. Isso. Legal para estudar dessa avaliação é pegar a atividade 2 estendida ali e fazer aquilo que o professor às vezes até indica, pegar e vir varrendo linha por linha, botando comentário explicando isso aqui. Automaticamente, quando chegar ali, já vai ter... Exatamente. É uma boa dica, né? Pegar o projeto que está no Git pronto, que eu coloquei corrigido da aula passada, né? Pegar linha por linha, classe por classe e digerir aquele negócio ali, entendeu? Explicar da forma mais clara possível para si mesmo. Exato. Começar a se perguntar, por que essa linha está aí? Por que foi escrito assim? O que é isso? Ou seja, você virar compilador aí. Sim. Como a turma é grande, eu vou ter que limitar o número de perguntas, talvez 3 perguntas aí. Mas vai ser tipo, você vai chamar a gente para uma outra sala, a gente mostra, sempre vai vir aqui no nosso... Vou aí com vocês. Então, eu deixei para o dia 19 de dezembro de 2024, até às 13h30. E envios de arquivo, no máximo vai ser um projeto só. Não pode ter restrição de acesso. Salvar e voltar ao curso. Beleza, já está disponível então. A única coisa que eu vou precisar fazer, por enquanto, é melhorar essa figura aqui, que vai mudar um pouquinho, mas vocês não precisam implementar os métodos add e remove aqui, tá?
porque ele vai ser útil só para outra fase, outra etapa, para a parte 2 depois. Vou parar essa gravação aqui.